Olha só, não é de hoje que a falta de chuva tem comprometido o nível de água nas represas ao longo da bacia do São Francisco, né? Desde 2013, o volume de água do rio tem reduzido com vazões e precipitações abaixo da média. Para garantir o abastecimento de água em cidades como Propriá, Telha, Cedro de São João, na Grande Aracaju também, a Codevasf iniciou obras de dragagem do São Francisco. É uma ação emergencial que deve beneficiar mais de 700 mil pessoas. A presidente da Codevasf, Kênia Macerino, está aqui em Sergipe para acompanhar hoje essas obras. Ela também vai se reunir com produtores e lideranças políticas para discutir a situação dos perímetros irrigados. Veio aqui ao Bom Dia Sergipe, a gente vai conversar com ela agora. Bom dia, obrigado pela participação, viu? Lidervan, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de divulgar um pouquinho desse trabalho que a Codevasf, que o governo federal tem desenvolvido aqui no estado de Sergipe. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso, viu? Bom, a gente está falando aí, na verdade, toda vez que a gente cita essa questão da redução da vazão do Rio São Francisco, é uma situação muito preocupante, porque a gente sabe que afeta, inclusive, a questão dos perímetros, as pessoas ali na região e tal. E essas obras de dragagem, que inclusive já estão acontecendo, né? Já teve essa primeira etapa já iniciada, elas vieram para reduzir isso, para diminuir esses efeitos, né, presidente? Exatamente. E nós estamos vivenciando um alto grau de degradação, não só no Rio do São Francisco, não só na bacia do Rio São Francisco, mas em todas as bacias hidrográficas brasileiras e do mundo, né? Então, mais que nunca, existe a necessidade de ações de revitalização e de preservação. Tanto que o governo federal lançou no mês de agosto a continuidade do programa de revitalização, que é o Plano Novo Chico. Então, as ações, o detalhamento vai ser anunciado já no primeiro semestre de 2018 pelo governo federal. Só que enquanto essas ações estão sendo executadas, e é bom nós frisarmos que as ações para aumento da quantidade de água em qualquer bacia hidrográfica são ações de longo tempo, que demandam da ação de toda a sociedade, do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, da sociedade civil de uma forma geral. É uma bandeira que o Estado, que o país, que todos os cidadãos têm que abraçar. Só que enquanto essas ações estão sendo executadas, obras de mitigação elas são necessárias. Por conta disso, o governo federal, por meio da Secretaria Nacional da Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, com uma parceria com a DESO, nós estamos realizando as ações de dragagem de um canal do Rio São Francisco, que vai proporcionar o abastecimento de água para Cedro, para Telha, para Propriá e para a Grande Aracaju. Esse é um pleito que nós estamos acompanhando, é aguardado pelos cidadãos que moram aqui no município e na região. Foi feita essa demanda e foi feito esse atendimento. No dia 18 do mês passado, nós demos a ordem de serviço e hoje a população do município de Aracaju, de Cedro, de Propriá e de Telha já pode ficar tranquila. Com a redução da vazão de Sobradinho e de Xingó para 700 metros cúbicos por segundo a partir dessa próxima segunda-feira, já existe a segurança do abastecimento de água para toda essa região e, sobretudo, a Grande Aracaju. Então, já existe a garantia da segurança do fornecimento de água por conta dessas obras de dragagem. Um alívio para essas pessoas, né, que dependem muito dessas águas. Agora, quando a gente fala em obra de dragagem, significa justamente melhorar a captação de água, porque o Rio São Francisco tem a questão do assoreamento e tal, e quando a gente fala em redução da vazão, o alerta ainda é maior, né? As pessoas ainda se preocupam mais. A dragagem, ela serve para isso, para melhorar essa captação. Exatamente. A dragagem, ela vai proporcionar. Nós temos duas grandes captações nesse braço do Rio São Francisco. Um deles é o braço que atende a captação que atende a Grande Aracaju, que é uma grande adutora, e o outro é que atende Cedro, Propriá e Telha. Então, essas duas captações, com essa dragagem, você vai permitir o aumento do calado. Nós já constatamos que tinha alguns trechos que estavam com 20 centímetros, então todo aquele trecho de captação, são 2 quilômetros, ele vai ter 1,5 metro de profundidade, é o que vai possibilitar essa captação. E é interessante, Lidervan, a gente deixar também constatado aqui e comentar um pouquinho com vocês, que a demanda por água de todos os rios, a cada ano que passa, ela aumenta. É água para a produção dentro dos perímetros, água para o abastecimento das populações, para o abastecimento humano, água para a produção de energia elétrica, né? Água para que o rio tenha vida, para que tenha peixes. São muitos os pescadores que dependem das águas do São Francisco. Então, essa é uma preocupação do governo federal, é uma preocupação nossa, não só investir em ações mitigadoras, mas também em ações de melhoria
melhoria dos processos. Um outro assunto que é muito importante, que nós devemos comentar também, é a questão dos perímetros irrigados, né? Nós temos 3 grandes perímetros irrigados aqui, 3 deles estão sob a gestão da Codevasf, que são os perímetros de Betume, de Propriá e de Cotinguiba-Pindoba. Então, são perímetros sociais, né? São populações que produzem, são irrigantes que produzem principalmente o arroz e que estão vivendo daquela produção. E houve uma articulação muito forte, né, do poder da parte política do Estado de Sergipe na viabilização de uma emenda parlamentar para viabilizar obras de infraestrutura para possibilitar a otimização do uso da água e do solo desses perímetros. Então, são ações mitigadoras também que a gente tem tido o apoio da classe política do Estado de Sergipe para viabilizar. Essa questão dos perímetros irrigados, a gente sabe que também, como eu disse, muitas famílias dependem, né, dessa questão dos perímetros e tal, só que também são necessárias hoje, né, a modernização e tal, tecnologias para melhorar, né, insumos, equipamentos e tal, para que essas pessoas de fato consigam retirar o benefício necessário, né? Isso tudo, a Codevasf está de olho nesse, vamos dizer assim, um plano de ação para tentar modernizar isso, para levar esses insumos, para melhorar, né, para que as pessoas, essas famílias que dependem desses perímetros, possam trabalhar e retirar, de fato, a melhor, vamos dizer assim, a melhor forma possível do que pode ser oferecido ali dessa região. Essa emenda que a senhora colocou para o ano que vem, ela vai possibilitar isso, vai possibilitar mais tecnologia, modernização, obras, para melhorar as condições de trabalho dessas pessoas nos perímetros irrigados? Exatamente, líder Van. É com grande satisfação que a gente vem até comentar um pouquinho dessa emenda. É uma emenda de bancada, impositiva, ou seja, 100 milhões de reais serão investidos pela Codevasf no estado de Sergipe, nesses 3 perímetros. São 7 municípios beneficiados, mais de 8 mil empregos que serão gerados diretos e indiretamente, fora aquelas 1.500 famílias que moram, que vivem e que dependem da produção daqueles projetos. Então, houve uma articulação, nós estamos há 4 meses e alguns dias à frente da presidência da Codevasf, e nós fomos a todas as bancadas no Congresso Nacional. Tanto a parte congressista, nós visitamos todas as bancadas e nós tivemos a grata satisfação, né, de sermos recebidos também pela liderança, pela bancada do estado de Sergipe, que na ocasião capitaneada pelo senador Valadares. Então, nós apresentamos essa demanda do Baixo São Francisco para toda a bancada, houve a reunião da bancada e a bancada se sensibilizou. A gente gostaria aqui de deixar o nosso agradecimento à bancada do estado de Sergipe. Se sensibilizou e colocou uma das 2 emendas impositivas que o Estado, que a bancada tinha direito, para a execução de ações de modernização nesses perímetros. Então, são 100 milhões de reais que serão investidos em melhoria desses projetos de irrigação. A maioria das licitações serão realizadas aqui mesmo em Aracaju. Sim. É mais um motivo para dinamizar, para proporcionar que empresas da região também participem desses certames licitatórios. Hoje nós já temos 18 técnicos iniciando os levantamentos de todas as ações que são necessárias, desde a parte da melhoria hidráulica, elétrica de bombas, reforma dos canais, porque infelizmente nos últimos anos não houve investimentos na melhoria desses canais, na modernização. O recurso que estava vindo para operar e é uma manutenção. O que nós estamos falando são recursos que vão proporcionar a melhoria na gestão, a economia no uso de água. A gente está falando em água, a economia de água que essas obras vão proporcionar é significante e você vai reduzir o custo de produção dessas famílias também e gerar renda para essa região. Então, mais uma vez, são ações no estado de Sergipe. A Codevasf é uma companhia, né, vinculada ao Ministério da Integração. Nós temos 8 superintendências regionais, nós trabalhamos na Bacia do Rio São Francisco, na Bacia do Rio Parnaíba, do Rio Itapecuru e do Rio Mearim. Então, a gente sai de Minas Gerais ao estado do Maranhão. Mas é a primeira emenda impositiva que a Codevasf irá executar e aqui a gente deixa o nosso compromisso
com o Estado de Sergipe, com a população de Sergipe, na garantia da execução desses investimentos nesses 3 perímetros irrigados. A população desses perímetros espera por isso há muitos anos. E, mais uma vez, o nosso agradecimento a essa bancada, né, e desejamos aí mais que nunca proporcionar melhoria na vida dessas famílias que dependem da produção desses projetos irrigados. Tá certo, presidente. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vinda mais uma vez ao Estado e boas visitas aí, viu? Agora acompanhando esses trabalhos. Bom dia, viu? Bom fim de semana. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, a Codevasf está à disposição para proporcionar o desenvolvimento das regiões onde ela atua. Muito obrigada. Obrigado pela participação.